Bom dia, galerinha. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma aula de história. Na aula de hoje nós vamos fazer uma espécie de revisão do tema fontes históricas, certo? Que é o que vai cair na nossa avaliação da próxima semana. Vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que são as fontes históricas, né? As fontes históricas, elas são itens do passado que foram deixados, pelos nossos antepassados, que servem de embasamento para que os historiadores possam realizar um trabalho de investigação, de estudo do passado humano. A partir do século XIX, só era considerado fonte histórica somente as fontes escritas, ou seja, os documentos. Só eram considerados esses documentos como fonte histórica. Porém, a partir do século XX, tivemos um novo leque de fontes históricas que passaram a ser também exploradas por esses historiadores, como as fontes iconográficas, como as fontes audiovisuais, E vamos estudar um pouquinho de cada uma dessas fontes, vamos relembrar um pouco sobre cada fonte histórica dessa. Qual é o profissional responsável por estudar o passado? Então, quem estuda o passado é chamado de historiador. Ele é responsável por estudar e entender o passado. Qual é a importância de estudarmos o passado? Isso serve para que nós possamos entender um pouco da nossa realidade, do nosso presente. E isso só é possível através das fontes históricas. Aqui nós temos os exemplos de fontes históricas. São elas as fontes iconográficas, fontes materiais, documentos escritos, relatos orais, fontes audiovisuais e sonoras e fontes visuais. Vamos ver aqui alguns exemplos de cada tipo de fonte histórica. Fontes iconográficas são formas de linguagem visual, ou seja, que nós podemos ver. Elas podem ser representadas através de imagens de determinado tema e são fontes artísticas, são fontes de manifestações artísticas. Aqui na primeira e na segunda imagem nós podemos ver esse tipo de fonte bem clara, como a capoeira, que é uma luta, uma forma de resistência, e o São João, também é outra forma de manifestação artística, e são denominadas fontes iconográficas. Fontes materiais. Alguns exemplos de fontes materiais são as cerâmicas, são pedras, são objetos antigos, aí como podemos ver na imagem, máquina de escrever, ferro de passar, tudo aquilo que retrata a história, o passado, ele vai ser denominado como um tipo de fonte material, que possa ser algo palpável, que podemos tocar. Ele é uma fonte material. Documentos escritos que eram considerados no século XIX, somente eles eram considerados como fonte histórica no século XIX, aí somente a partir do século XX foi que outros tipos de fonte passaram a ser também explorados. Alguns exemplos de documentos escritos é a certidão de nascimento, que é aquela que vai, como eu posso dizer, datar o início da sua vida. Então, a certidão de nascimento é que vai registrar qual foi o dia, a hora, onde você nasceu, então é um tipo de documento escrito. O testamento também é outro tipo de documento escrito. Cartas, livros, jornais, revistas, tudo aquilo que for escrito, como o próprio nome já diz, vai estar aí classificado como documentos escritos. Relatos orais. Temos como exemplo a entrevista, tem uma pessoa entrevistando a outra, uma fazendo perguntas à outra. Isso vai ser utilizado uma linguagem oral, são perguntas, a fala, para poder
ter esse tipo de conversa, né? Uma entrevista, um tipo de conversa que utiliza a linguagem oral, ou seja, a fala. Assim como a lenda, temos aí o exemplo do Curupira, que é um tipo de lenda. É um relato oral porque ela é contada, não se tem provas de que isso realmente exista. Então ela é classificada como lenda e é um tipo de linguagem oral, ou seja, é um relato oral, porque ela é contada, certo? A próxima são as fontes audiovisuais e sonoras. Dentre esses exemplos podemos citar o cinema, né, audiovisual, ou seja, sai o som e a imagem. A televisão também, audiovisual, o DVD também, o CD. Então, tudo isso são exemplos de fontes audiovisuais, que a partir do século XX passou a ser também explorada pelos historiadores. E por último temos a fonte visual, né? Esses são exemplos delas: a pintura, a fotografia, a imagem, a cena publicitária, né? O relato publicitário também é um tipo de fonte visual que é classificado como uma fonte histórica. Todos esses exemplos são fontes históricas. Então, pinturas, fotografias, imagens e as publicidades. Também está classificada como um tipo de fonte visual. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Então, é uma revisão sobre o que vai cair na nossa avaliação da próxima semana. Qualquer dúvida pode chamar no PV. Um beijão e tchau, tchau.